olha só, acabou recesso, acabou férias, acabou festa de fim de ano, acabou tudo, tá? Superliga voltou, já tivemos todos os jogos ontem da rodada, menos o jogo de hoje, que é Pinheiros e Fluminense. A bola sobe às 18 horas lá em São Paulo e tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra, claro, sempre você sabe onde, no vídeo de pré-jogo aqui do canal Time de Guerreiras. Tava com saudade de fazer isso aqui, hein? Vamos lá. Começar pedindo os favores que eu sempre peço para você se inscrever aqui no canal. Estamos próximo da marca de 1.200 inscritos. Quando você estiver vendo, talvez a gente já tenha até batido. Só que caso a gente tenha batido, a meta seguinte é 1.300. Então se inscreve de qualquer jeito, tá? Para dar moral pra gente. A gente tá crescendo num nível que eu não esperava. Eu olhei aqui pro lado porque eu tenho um quadro meu que eu anoto a evolução do canal de tempos em tempos. Evoluiu mais rápido do que eu imaginava em questão de inscritos, de visualização. Então se inscreve para dar uma moral pra gente, para mais gente receber conteúdo do nosso vôlei e do nosso futebol feminino. Se você está conhecendo o canal Time de Guerreiras hoje, seja muito bem-vindo. Como você percebeu, é um canal focado em cobrir o vôlei e o futebol feminino do Fluminense. Eu falo de futebol masculino lá no Jornada KTO 1902. Esse canal aqui é só para falar do feminino e do vôlei, tá? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva, por favor. Deixa o like nesse vídeo pra galera que estiver aqui no YouTube de vôlei do Fluminense para saber de contratações, de mercado de transferências, receber esse conteúdo, saber que tem vôlei hoje. Ativa o sininho para você ser avisado de conteúdo. Por exemplo, o pós-jogo da partida de hoje. Claro, amanhã de manhã eu vou soltar um vídeo de análise da tabela, tal, algo mais de cabeça fria. Só que eu vou testar um modelo de pós-jogo hoje em live. Então, acabando o jogo, eu abro a live. Na verdade, é quando acabar o jogo e acabar o giro do Jornada, tá? Porque eu vou estar produzindo lá também a pauta do giro. Mas, basicamente, assim que acabar o jogo, eu tomo uma água, conto 2, 3 minutos, sento aqui e abro a live. A live já está programada aqui no YouTube, vou deixar o link aqui na descrição. Então, você acompanha o pós-jogo com a gente em live, beleza? Esses são os meus pedidos, vamos embora falar da partida agora. Primeiro serviço do jogo. A partida acontece em São Paulo, no ginásio Henrique Villaboim, lá no Esporte Clube Pinheiros. Se você for de São Paulo, vá ao jogo. Eu confesso que eu não conferi esquema de ingresso para esse jogo, tá? Mas eu fui lá nesse ginásio do Pinheiros, se eu não me engano, 4 vezes. 3 vezes para Fluminense e Pinheiros, e eu trabalhei lá um Pinheiros e Blue Vôlei também. E o esquema, Pinheiros e Minas eu fui também, 5 jogos. E o esquema dos 5 jogos que eu fui era só 1 quilo de alimento e entrava. E aí não tem essa, pode ir de camisa do Fluminense, tem um setorzinho no cantinho pra ficar ali visitante, onde fica a família das jogadoras também. Então, se você for de São Paulo, vá ao jogo. Eu sei que o horário é um pouco ingrato, mas pelo menos você não volta pra casa muito tarde. Caso você não seja de São Paulo ou não possa ir ao jogo, que é o meu caso, não pude ir ao jogo, não pude ir pra São Paulo dessa vez, de tanto ir pro Henrique Villaboim, dessa vez eu não pude. A partida vai ter transmissão do Sport TV 2. Então comemora, vai ser uma transmissão de qualidade, não vai ser aquilo que a gente infelizmente se acostumou com o canal Vôlei Brasil, né? Que inclusive, nos jogos de ontem, o canal Vôlei Brasil, te falar, conseguiu entrar em 2025 com a qualidade mais abaixo ainda. Espero que eles melhorem para a reta final da Superliga. Mas transmissão do Sport TV 2, tá? Vamos falar do jogo agora. Primeiro trazer o retrospecto. Pegar o papelzinho que eu anotei aqui, que eu contei temporada a temporada. Desde que o Fluminense voltou para a Superliga A, na temporada 2016-2017, foram 17 jogos até aqui, entre Fluminense e Pinheiros, e 13 vitórias do Fluminense. Amplo favoritismo, não é a palavra, né? Qual é a palavra? Amplo domínio do Fluminense no confronto. As equipes já se enfrentaram na atual temporada. O jogo foi na Hebraica na primeira rodada, né? Já que estamos na primeira rodada do retorno. O jogo na Hebraica foi na primeira rodada do turno. E o Fluminense estreou vencendo por 3-1. Se a gente levar em conta só os jogos fora, lá em Pinheiros, foram 8 partidas e 5 vitórias. Então o Fluminense tem um retrospecto bom contra o Pinheiros, mas retrospecto não entra em quadra, né? É bom a gente saber, mas não entra em quadra. O que é importante a gente analisar é a situação das equipes agora. E aí a gente pode olhar algumas coisas, tá? Vamos primeiro para a tabela. A tabela tá assim, ó. E aí você já percebe uma coisa clara quando a gente bate o olho nela, que é o Pinheiros na zona de rebaixamento, né? Pinheiros está na zona de rebaixamento com 8 pontos, assim como o Barueri. Barueri já jogou ontem contra o Bauru, adversário direto nosso, e perdeu. A gente vai analisar esse jogo já também. Não o jogo, mas a pontuação dele, o que impacta no Fluminense. E é o seguinte, o último jogo do Fluminense foi contra o Barueri, que está empatado em 8 pontos com o Pinheiros, e o Fluminense deixou ponto pelo caminho.
Esse jogo é fora de casa, tem toda a dificuldade, a gente vai pegar um time desesperado por pontuar. Só que é o seguinte, olha só, o Sesc Flamengo e o Bauru já jogaram. O Bauru tem 27 pontos, o Sesc Flamengo tem 26. O Fluminense tá com 21. O Fluminense ainda não jogou, tem um jogo a menos, beleza. Mas imagina o Fluminense não ganhar esse jogo. A distância tá muito grande. O Fluminense tem que ganhar esse jogo, tem que fazer os 3 pontos, fazer 24, chegar a 24, para voltar à distância que estava de 2 pontos pro Sesc e 3 pro Bauru. O Fluminense perder ponto nesse jogo é meio trágico. É meio trágico. A gente acabou de perder ponto pro Barueri, perdemos ponto pro Mackenzie na partida anterior fora de casa, não podemos perder ponto pro Pinheiros. Então, precisamos de uma vitória de 3-0 ou 3-1 hoje. Pela tabela que a gente está vendo corrente, pela situação do Pinheiros que está na zona de rebaixamento, e também pela tabela planejada, né? Aquela clássica aqui do canal que, se você acompanha nossos pré e pós-jogos aqui, você já sabe como é que ela funciona. Aqui do lado esquerdo, os jogos do Flu, no meio os jogos do Bauru e lá na direita os jogos do Sesc Flamengo. Aí, aqui a conta é o seguinte, o que cada time precisa fazer para chegar aos 44 pontos. Por que 44 pontos? Porque 44 pontos, na média histórica, é o corte do G4. O G4 normalmente corta ali em 44, 45 pontos. E aí o que eu planejei, para cada time chegar em 44 pontos, é vencer os times de sétimo para baixo, que estão em verde aí, ó, nos confrontos diretos entre Fluminense, Bauru e Flamengo, que são os jogos em branco. Em casa, fazer 3 pontos e fora fazer 1. E nos jogos em vermelho, que é contra o top 3, Osasco, Praia e Minas, não planejei ponto nenhum. Perder fazendo 0 pontos em casa e fora. Nesse planejamento, o Fluminense está com 3 pontos a menos do que deveria. Está com 3 pontos a menos do que deveria. Perdeu ponto pro Bauru, que não podia. Perdeu ponto pro Mackenzie, que não podia. Perdeu ponto pro Barueri, que não podia. Contra o Praia e contra o Minas, acabou recuperando um pouquinho, mas o saldo ainda é menos 3. Quando a gente olha pros vizinhos aqui, ó, o Bauru tá com 4 pontos a mais do que devia. E o Sesc Flamengo com 1. Então, se a gente, por exemplo, ganha no tie-break amanhã, ó, faz 2 pontos, isso significa que o saldo seria menos 1 do jogo. Iríamos para menos 4 de saldo. Na tabela planejada, a gente estaria a 5 pontos do Sesc e a 8 do Bauru. Então a gente não pode nem sonhar em fazer 2 ou 1 ponto amanhã. 0 menos ainda. Tem que fazer 3 pontos amanhã para a gente continuar nessa briga. Eu vou voltar a tabela para a tela. Eu, nesse segundo turno, vou ser um pouco menos focado no G4, tá? Eu vou continuar olhando a tabela planejada para a gente ter uma ideia de como que a gente está em comparação a Bauru e Flamengo. Eu acho importante a gente ter esse norte de comparação com essas duas equipes, mas eu já entendi que a 5ª colocação é uma boa colocação para o Fluminense. Eu vou explicar por quê. Eu queria que o primeiro turno do Fluminense fosse de G4, porque o primeiro turno define o confronto da Copa Brasil, né? Como você sabe, a gente vai pegar o Minas e esse confronto vai ser fora de casa. É jogo único, o Minas fez campanha melhor, vai jogar em BH. Eu queria o Fluminense no G4, porque aí a gente na Copa Brasil pegaria o 5º e teria o mando de quadra, jogaria na Hebraica, certo? Não foi o que aconteceu, vamos pegar o Minas. Nos playoffs da Superliga, é melhor de 3, né? Então é um jogo em casa, um jogo fora, e se empatar, cada um ganha 1, tem um terceiro jogo na casa de melhor campanha. Só que agora é o seguinte, vamos olhar aqui para a tabela. O 6º colocado vai enfrentar o terceiro, e o terceiro vai ser, entre aspas, o pior time, mas o mais abaixo, de Praia, Osasco e Minas. Se a gente ficar em 4º ou 5º, o confronto é contra Bauru ou Sesc. Então, para mim, agora que já passou o primeiro turno, o mais importante é o Fluminense jogar os playoffs contra Bauru ou Sesc. Fugir do confronto contra Praia, Osasco e Minas, entendeu? Contra Bauru e contra Sesc, dá jogo. Eu sei que os números falam o contrário, porque contra o Minas a gente levou pro tie-break, contra o Praia a gente levou pro tie-break, e contra o Bauru a gente tomou atropelo aos 3-0. Mas, no papel, ali na ponta do lápis, quando a gente olha os times, a gente dá mais jogo contra o Bauru e contra o Sesc Flamengo. A realidade é essa. São equipes com orçamento bem mais altos que o nosso, mas um pouco mais baixo do que Praia, Minas e Osasco. Então, como agora nos playoffs é o que eu falei, são 3 jogos, então a gente tem um jogo em casa e tem um jogo fora, e se precisar um terceiro jogo, meio que tanto faz ser 4º ou 5º. O importante é fugir do confronto contra Praia, Osasco e Minas. E para isso a gente não pode ser 6º lugar. 7º eu acho que já foi.
A diferença pro Mackenzie tá em 8 pontos. Se a gente ganhar amanhã, vai para 11. Então, acho que do G6 a gente não sai mais. Porém, a gente precisa fugir dessa 6ª posição para fugir de Praia, Osasco e Minas. A gente tem que se embolar aí com Bauru e Sesc em algum momento. Então, aquela planilha que você viu ainda agora, ela foca em G4, mas eu vou manter ela pra gente olhar jogo a jogo, pra gente ter um norte de como que a gente tá em comparação a Bauru e Flamengo, tá? Porque a gente vê aqui na tabela que a distância tá grande assim, só que é importante saber quem os outros times já pegaram, como é que tá pra... Que susto! Meu Deus do céu. Nossa, fiquei todo arrepiado. É importante a gente saber como é que tá planejada. Porque, por exemplo, aqui na tabela, o Bauru só tem 1 ponto a mais que o Sesc. Mas na planejada, o Bauru tem 3 pontos a mais que o Sesc. Faz diferença, entendeu? Então é importante a gente manter esse norte. Sobre a partida de amanhã, vamos às prováveis escalações. Temos aqui o nosso bom painel tático com as prováveis escalações. Vou passar rapidinho pela do Pinheiros primeiro, que não, é um time que não costuma mudar muito, o time do Durval Nunes. É um time que vai à quadra com a Jaque levantadora, a Luana e a Dion de centrais, a Thalia e a Karen de ponteiras e a Carol Grossi de oposta com a Ju Perdigão de líbero. A Carol Grossi às vezes joga de ponteira também, então é importante a gente ficar de olho se o Durval não vai mexer nisso. Mas o time base é esse. Já o Fluminense, eu também botei a escalação aí com o time base, só que eu voltei a dúvida na ponta. Eu voltei a deixar ali a dúvida, ó, Vanessa ou Maciel, porque a Maciel já tá 100% do cotovelo dela, já tá recuperada, e pra mim o Guilherme pode vir com qualquer uma das duas, tá? Não ficaria surpreso nem com a Vanessa, nem com a Maciel. A Pietra, quando chegar, pra mim, ela toma essa vaga. Eu acho que ela toma essa vaga. É porque ela vai chegar voltando de lesão, né? Ela precisa pegar ritmo, ver se ela voltou no mesmo nível que, por exemplo, a Lara. A gente sabe que tá demorando um pouco a voltar pro ritmo dela, que ela tava pré-lesão. Lesão de joelho é complicado, eu não tô aqui pra julgar que a jogadora tem que voltar voando não, tá? Eu super compreendo que tem uma demora de ritmo, mas seria bom se a Pietra conseguisse voltar pegando essa vaga, porque a gente está precisando de um passe mais apurado, e a Pietra, das nossas ponteiras, é a que tem o melhor passe. Junto com a Amanda, mas a Amanda não tá numa boa fase de passe, não. Então, eu acho que a escalação do Fluminense vai ser Prieldes, lembrando que a Bruninha só pode jogar a partir do dia 18, então ela vai perder o jogo contra o Pinheiros, vai perder o jogo contra a Belma da Vôlei domingo, na Hebraica, inclusive vai a Hebraica, vai perder o jogo contra o Minas na Copa Brasil, e ela pode estar disponível contra o Bauru dia 21. Ela tá liberada a partir do dia 18 e pode jogar na partida contra o Bauru dia 21. Então, Prieldes, Lara e Laís centrais, Amanda numa ponta e na outra Vanessa ou Maciel, temos que aguardar. Ariane, oposta, isso aí não tem discussão nenhuma, né? Maior pontuadora da Superliga. Marcelo líbero, mas eu também não me surpreenderia de ver ele ali, mas eu acho que ele vai de Marcelo ainda. Time do técnico Guilherme Schmitz. Você tá vendo que tem a Denise A5 aí no banco do Pinheiros aí na tela? Mas é porque eu vou mudando o time visitante, né, o time que o Fluminense enfrenta, e aí eu mudo só os jogadores com o número que estão usando. Aí desde o jogo contra o Praia, que eu não tenho o número 5, tá a Denise aí até hoje. Mas a Denise não tá no banco do Pinheiros não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se tivesse, seria um problema. Beleza, gente? Repetir o serviço do jogo. 18 horas, ginásio Henrique Vilaboim, lá no Esporte Clube Pinheiros, no bairro Pinheiros, obviamente, em São Paulo. Como eu falei, 18 horas, transmissão do Sport TV 2, live de pós-jogo assim que acabar a partida. Lembrando que se acabar a partida e o giro do Jornada ainda estiver rolando, eu vou esperar acabar o giro do Jornada também, porque, como eu já falei, eu faço a pauta lá, eu tenho que ficar de olho. Então, mas basicamente, acabando o jogo, estaremos aqui em live para falar da partida, vamos olhar alguns números, vamos conversar aqui no chat como é que foi e tal, ver como é que ficou a tabela, enfim, um pós-jogo, só que em live. Beleza, gente? Convidar vocês mais uma vez para se inscrever aqui no canal, para você não perder os nossos conteúdos, ativar o sininho, para além de não perder, você ser avisado assim que sair, para você ver na hora, quando tiver uma live, você ver e chegar junto, trocar ideia com a gente no chat, quando sair um vídeo, você saber assim que saiu, porque os vídeos podem ser notícias, por exemplo. Eu tô começando a apurar as renovações, porque o vôlei, por ter esse calendário europeu, né,
começa no ano e termina no outro, quando vira janeiro já começa papo de renovação para próxima. Então já tô apurando alguns, em algum momento vai aparecer um vídeo aqui falando sobre renovação, então se você ativar o sininho, você não perde esse tipo de conteúdo. O futebol feminino, por exemplo, o mercado tá pegando fogo, é o tipo de conteúdo também quente que aparece do nada. Pedi pra você deixar o like nesse vídeo, para a galera de Fluminense que vier pro YouTube hoje consumir futebol masculino, receber esse vídeo e acabar consumindo vôlei também, bom para todo mundo. E vou pedir, na verdade eu vou te sugerir 2 formas de apoio financeiro ao canal, caso você queira colaborar e ser meio que um patrocinador aqui do nosso trabalho, beleza? O primeiro deles é a possibilidade de você se tornar um membro do canal, mas não é um membro aqui do YouTube, é um membro lá no Apoia-se. O link tá passando aqui embaixo no banner, o link tá na descrição, e o link é apoia.se/time de guerreiros. Lá você consegue fazer uma assinatura mensal para ser membro do canal, não precisa ficar lembrando de fazer os pagamentos, a plataforma já faz sozinha. Quando você quiser cancelar, é só ir lá, clicar em cancelar, que ele acaba, não tem burocracia nenhuma. Você escolhe o valor de que você quer apoiar por mês, a partir de R$2 a plataforma já aceita, tranquilaço. Ou se você quiser dar só uma ajuda pontual mesmo, como a galera faz em live normalmente, tem o nosso Pix, que também está passando no banner, também está na descrição, e eu também vou te falar agora. É o nosso e-mail, a chave é timedeguerreiras@gmail.com. Você consegue estar dando uma ajuda pontual lá pra gente, beleza? É isso, gente. Manda esse vídeo pra quem você sabe que acompanha o nosso vôlei, pra lembrar, fala, reestreia hoje, hein? Primeiro jogo do retorno, aqui o pré-jogo aqui, todas as informações. Quem sabe a gente não ganha mais inscritos, mais apoiadores aqui do nosso trabalho, com você chamando seus amigos que gostam do vôlei e ou do futebol feminino pra cá, beleza? É isso, gente. Obrigado pelo apoio, um beijo, um abraço a todos e nos vemos mais tarde na live de pós-jogo. Valeu!